Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro segundo, capítulo 5, considerações sobre a pluralidade de existências, questão 222, parte 3. Vamos lá. Kardec agora vai fazer umas ponderações sobre... imaginando que não existe a reencarnação, tá? Vamos esquecer o que os Espíritos falaram. Vamos ver um ponto de vista que não existe a reencarnação, só para fazer algumas ponderações. Olha que espetacular. Vamos lá. Se não há reencarnação, só há uma existência corporal, isso é evidente. Está valendo. Se nossa atual existência corporal é a única, a alma de cada homem foi criada no momento do nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma, caso que leva a se perguntar o que era a alma antes do nascimento, e se esse estado não constituiria uma existência sob uma forma qualquer. Então vamos lá, não há meio termo. Ou a alma existia ou não existia antes do corpo. Se não há reencarnação, então a alma não existia antes. Se existia, qual era a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesma? Se não tinha, seria quase como se não existisse. Não tinha consciência. Se tinha consciência, se tinha uma individualidade, era progressiva ou estacionária? Num e no outro caso, a que grau de evolução chegou ao tomar o corpo? Admitindo-se, segundo a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou, o que dá no mesmo, que antes da encarnação ela possui apenas faculdades negativas, formulamos as seguintes questões. Então, imaginando que a alma foi criada no momento que houve a concepção, Deus criou a alma, que são os criacionistas, né? A ideia de que Deus cria a alma no momento da concepção. Então, o espermatozoide fecundou o óvulo, surge a alma. Essa é a ponderação que Kardec está fazendo, tá? Esquece que existe a reencarnação, só para a gente pensar. Hoje nós sabemos, tem comprovação científica, tem dezenas de experimentos científicos comprobatórios da reencarnação, isso nós sabemos. Na época de Kardec não, então ele tinha que fazer essas assertivas. Tem 6 perguntas aqui que matam qualquer ideia de que não existe a reencarnação. Vamos ver. Primeira. Por que a alma revela aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas através da educação? Se não existe a reencarnação, por que que umas têm uns dons e outras têm outros dons diferentes? Segundo, de onde vem a aptidão extra-normal de algumas crianças de tenra idade por essa arte ou aquela ciência, enquanto outras permanecem inferiores ou medíocres por toda a vida? Qual critério que Deus usaria para fazer essa distinção? De onde vêm para uns as ideias inatas ou intuitivas que não existem nos outros? 4. De onde vêm para certas crianças esses instintos precoces de vícios ou virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou baixeza que contrastam com o meio no qual nasceram? Tem criança que você sabe que é o próprio cão, né? E tem criança que é um doce prodígio com um monte de qualidades. Como assim? Qual é a... Por que que uns nascem pobres, outros nascem ricos, ou uns nascem feios, outros nascem bonitos? Num país racista como o nosso, uns nascem negros, outros nascem brancos, uns nascem no Nordeste, onde vai faltar muita coisa, a vida vai ser mais precária, e outros nascem no Sudeste e no Sul, com a vida mais abastada e mais oportunidades. Qual o critério? Por que certos homens, independentemente de sua educação, são mais avançados do que os outros? Que pergunta extraordinária. Privilégio, mas Deus é infinitamente justo, como diz Jesus, então não pode haver privilégios. Certo? Por que há selvagens e homens civilizados? Se tomares uma criança Otentofe é da África do sul da África. Se pegarmos uma criança Otentote, recém-nascida, e educá-la em nossos colégios mais renomados, não poderias fazer dela um Laplace ou um Newton? Será?
eu pego uma criança de uma região extremamente pobre da África e coloco nos melhores colégios, eu vou fazer um gênio? Como Newton, como Einstein, como Tesla, Edison, Sabin? Ou nascem esses gênios? Pô, peraí, por quê? Por que Deus me fez desse jeito aqui e não me fez rico e bonito? Mas como assim? Bonito já estava bom. Por que há pessoas com 52 anos que parecem muito mais velhas do que eu? E por que tem pessoas com 52 anos que eu tenho vergonha até de ficar perto de tão velho que eu tô? Por que tem mais condições? Ou menos condições? Perguntas que eu tenho que fazer, ué. Perguntamos qual é a filosofia ou a teosofia que pode resolver esses problemas. Ou as almas são iguais em seu nascimento ou são desiguais. Quanto a isso, não há dúvida. Se são iguais, por que essas aptidões tão diversas? Dirão que isso depende do organismo? Mas então essa doutrina seria a mais monstruosa e imoral. O homem não passa de uma máquina, um joguete da matéria, mas tem mais responsabilidade por seus atos. Pode atribuir tudo às suas imperfeições físicas. Se as almas são desiguais, é porque Deus as criou assim. Mas então por que essa superioridade inata concedida a alguns? Essa parcialidade está de acordo com a sua justiça, com a justiça de Deus e com o amor que dedica por igual a todas as suas criaturas? Admitamos, ao contrário, uma sucessão de existências anteriores progressivas e tudo se explica. Olha só, se eu entender que existe a reencarnação, tudo está explicado. Todas essas diferenças que foram citadas aqui fazem sentido. Os homens trazem ao nascer a intuição do que aprenderam. São mais adiantados ou menos adiantados conforme o número de existências que percorreram, conforme a distância que estão do ponto de partida. Exatamente como numa reunião de indivíduos de todas as idades, cada um terá um desenvolvimento proporcional ao número de anos que tiver vivido. As existências sucessivas serão para a vida da alma o mesmo que os anos para a vida do corpo. Reuni um dia 1000 indivíduos de 1 a 80 anos. Suponde que um véu seja jogado sobre todos os dias precedentes e que, em vossa ignorância, acrediteis que todos nasceram no mesmo dia. Naturalmente perguntaríeis: como é que uns são grandes e outros pequenos? Uns velhos e outros jovens? Uns instruídos e outros ainda ignorantes? Porém, se a névoa que vos encobre o passado for retirada, e se compreenderdes que todos viveram por mais tempo ou menos tempo, tudo estará explicado. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas mais perfeitas ou menos perfeitas. Porém, com a pluralidade de existências, a desigualdade que vemos nada tem de contrário à equidade mais rigorosa. É que vemos apenas o presente e não o passado. Esse raciocínio apoia-se num sistema, numa suposição gratuita? Não. Partimos de um fato evidente, incontestável: a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral, e verificamos que nenhuma das teorias coerentes o explica, ao passo que, para uma outra teoria, sua explicação é simples, natural e lógica. É racional preferir a teoria que não explica aquela que explica? Se você pegar, vamos pegar 1000 pessoas, ali você pega crianças recém-nascidas, você pega crianças de 10 anos, jovens de 15 anos, adultos de 30 anos, jovens adultos de 50 anos, pessoas mais maduras de 70 anos e pessoas mais maduras ainda de 90 anos. Coloca num local e aí você leva lá uma pessoa ou um grupo de pessoas qualquer e fala: olha, nasceram tudo no mesmo dia. Nasceram ontem, todas elas. Alguém vai olhar para você e falar assim: ah, para de ser trouxa, tem um aqui de 90, ó, tem um velho aqui, ó. Eu sei que é velho, tá, gente? Estou só fazendo a brincadeira. Tem um velho aqui. E esse aqui nem anda. Tá certo que os dois fazem na fralda, mas esse aqui alguém precisa trocar. Que é pequenininho, não consegue nem comer sozinho.
Tem esse aqui que é rebelde de tudo, tem esse aqui que é inteligente pra caramba. Como é que nasceram ontem? Você é louco. Quando a gente vê a coisa desse modo, a gente fala, é verdade, né? Não dá pra a gente pegar aí todas as crianças que nasceram há 10 anos e ver a diferença que existe né, de qualidade, de conhecimento, de evolução. Cada um é de um jeito, né? Porque já existiam antes. Ah, Fábio, então tudo faz sentido. Com a reencarnação tudo faz sentido. É lógico que faz sentido. É lógico que faz sentido. Inclusive, todos os ensinamentos do Cristo sem a reencarnação são balela, joga fora, não serve para nada. Quando você pega os ensinamentos do Cristo e você descobre que existe a reencarnação, você fala: Meu Deus, olha que espetacular que é isso, e dá para colocar em prática. Isso é extraordinário. Amanhã a gente continua. Amanhã a gente traz mais informação sobre as considerações sobre a pluralidade de existências. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Beijo pra você que fica, até amanhã.